Fala, brother, beleza? Saudações, uma ótima noite, um ótimo bom dia, uma ótima tarde. Seja qual for o horário que você estará vendo essa apresentação, seja muito bem-vindo. Esta parte introdutória aqui foi apenas para descontrair, né? Foi feita uma compra excelente ali na Ultragaz, que teve uma alta muito bonita. E no longo prazo vai trazer um retorno financeiro de lucro muito exponencial, muito bom mesmo, tá? Bom, é o seguinte, brother, essa parte introdutória aqui, que foi feita na Ultragaz, depois eu vou estar explicando melhor para ti as ações que se tem disponíveis para ser negociado. Mas o fato primordial hoje, da apresentação hoje do Corujão, inclusive é a parte 3, Corujão parte 3, muito bom, hein? Parte 3 aí, e essa aqui eu tenho certeza que você vai gostar bastante. Eu espero que você assista até o final e acompanhe, porque eu tenho certeza que você vai abrir e expandir a tua visão do mercado de uma maneira exponencial, uma maneira muito grande mesmo, tá? E hoje o tema da aula do Corujão é sobre gerenciamento de risco, tá? É um tema ao qual escolhi para ser abordado, que vale muito a pena nós darmos uma devida atenção sobre o gerenciamento de risco. A gente sabe muito bem que cerca de 95% daqueles que iniciam no mercado quebram suas contas, tá? Apenas 5% sobrevivem. E é justamente devido a esse fato, dessa porcentagem tão alta ser de fato consolidada dentro do mercado, por falta de gerenciamento de risco, tá? O que difere os 5% dos demais, dos 95%, é justamente a falta de gerenciamento de risco. Um trader institucional, um trader profissional, que tem e que preza pelo gerenciamento de risco em primeiro lugar, ele é um trader altamente lucrativo no longo prazo e também, em termos psicologicamente falando, nós temos uma diferença e uma separação entre homens e meninos, tá? Por que eu digo isso? Os homens, não no sentido literal, convenhamos dizer, porém, os homens, os verdadeiros traders do mercado, é aqueles que têm como a sua principal saúde da conta o gerenciamento de risco. A parte técnica gráfica ela é muito importante, mas a gente tem que deixar um pouco a parte técnica gráfica de lado, deixar em segundo plano e se concentrar, passar a se concentrar ainda mais no gerenciamento de risco. Eu vou estar abordando detalhadamente para você entender da melhor maneira possível, seja operando Forex, ações, índices, tá? Eu tenho certeza que você vai ter uma visão mais objetiva do mercado, beleza, brother? Porque a parte técnica do gráfico, ela é muito boa, ela é muito importante. Eu sou grafista, eu sou trader de raiz, trader comerciante que olha para o gráfico já sabe os pontos de entrada. Porém, além disso, hoje eu tenho uma visão muito mais apurada do mercado na parte de gerenciamento de risco. Então, tem algumas regiões que eu bato o olho e eu já calculo já o gerenciamento de risco e eu defino o meu ponto de entrada ou não, tá? Através do gerenciamento de risco, às vezes eu nem abro a operação. Por quê? Porque o gerenciamento de risco ele fica muito vulnerável, dependente da região de mercado ali, tá? Então, aqueles que quebram as suas compras, seu saldo ali das operações, são iniciantes no mercado, são traders passageiros que fazem as operações aleatoriamente, sem ter a noção do risco. O porquê que existe a margem, o porquê que a corretora separa ali a margem da conta, tudo isso você tem que ter em mente, tá? Para você ficar ciente do risco da tua operação e também
tomar muito cuidado com a margem da conta, beleza? Então vamos lá, brother. Eu quero dar a parte introdutória aqui do gerenciamento de risco. Eu separei aqui no meu velho e bom WordPad. Eu não tenho essas frescuradas de ficar colocando tudo em planilha, até porque eu não gosto. O que eu gosto mesmo é das coisas simples. O simples resolve, ok? Por isso que eu resolvi simplificar como um conjunto total do meu operacional, do Brothers V Breakout, Brothers V Banks. Então, é uma estratégia que eu fui compilando ao longo desses 7 anos e meio de mercado, e eu cheguei exatamente no gráfico em que você está vendo aí na tela, apenas traçando linhas horizontais e verticais, fazendo as projeções, e também, é claro, em primeiro lugar, gerenciamento de risco, sabendo o tamanho do lote que eu estou entrando ali, sabendo quanto eu estou disposto a colocar de stop loss e de take profit, e assim sucessivamente, ok? Todo esse conteúdo que eu irei passar aqui, brother, dificilmente você vai encontrar em algum lugar por aí pela internet, tá? É por isso que eu privo todos os meus vídeos, porque os meus vídeos que eu gravo aqui é especial a você, brother. Eu escolhi você para ser o melhor trader do mundo, tá? Eu quero forjar você para você se tornar um trader ao qual você bater o olho, seja qualquer ativo, ação ou forex, ok? Você já saber dominar, tá? A parte técnica sua, ela é muito boa. Eu dou nota 10 para você. Você tem um feeling de mercado muito bom. O que falta de verdade é a melhoria na parte do risco, gerenciamento de risco. É justamente essa aula 3 do Corujão é que eu vou estar abordando aqui, você vai entender, beleza? Então, vamos lá, brother. Eu quero partir para o contexto inicial sobre o gerenciamento de risco da tua operação, do teu operacional, tá? Baseando-se no par dólar versus a Suíça, USD franco suíço, eu peguei a caráter de exemplo, tá? Uma entrada no Brothers V Reverse, uma entrada muito bonita, que inclusive já atingiu o valor de 50% e está atingindo agora, indo para atingir o valor de 100%, que é justamente essa região que está na cor azul que eu defini, ok? Você já sabe muito bem o conceito da técnica da parte gráfica, não vale eu ficar aqui explicando novamente, eu já gravei um tutorial explicativo de como funciona a estratégia do Brothers V Reverse, do Brothers V Breakout. O que eu quero mesmo passar é apenas o gerenciamento de risco, ok? Então vamos lá, brother. Eu quero que você preste bastante atenção, ok? Se possível, pega aí um papel e uma caneta e vai anotando, porque são alguns cálculos que você tem que ter em mente, tá? Eu já tenho frisado em minha mente, eu já sei calcular de cabeça, porém de memória, porém eu vou estar mostrando aqui para você marcar e para você não esquecer, beleza? Então vamos lá. Quando você entra numa operação, brother, assim como ocorreu aqui no STCHF, o que nós temos? Nós temos o nosso ponto de entrada, que está justamente na interseção, tá? Entre a linha majoritária que foi rompida, juntamente com a linha do ponto de entrada, tá? Então nós temos ali a interseção. E qual seria a nossa região de stop? Ora, você sabe muito bem que a região do Breakout V Reverse, também do Brothers V, ela fica sempre abaixo da última região em que o preço formou o V, tá? Que seria exatamente aqui abaixo.
Então, se o nosso ponto de entrada foi aqui e o nosso stop vai ficar aqui abaixo, qual seria então o valor que a gente estaria a arriscar, a perder, tá? Se caso o mercado voltasse a cair ali, que muito dificilmente isso ocorreria, mas se de fato ocorresse, tá? E nós tivéssemos colocado nosso stop aqui, quanto que nós ia estar perdendo daqui até essa região? Bom, é muito simples de calcular. Você vai pegar o tamanho do teu lote que você abriu aqui no ponto de entrada, vezes a quantidade de pontos que está dando da distância do ponto de entrada até o ponto do stop. Veja, são 1.623 pontos, tá? De stop loss. É justamente esse valor que nós vamos somar, ok? Vezes o lote. Então, o lote mínimo aqui na Active Trades, você sabe muito bem, é o lote padrão, ele representa $1.000, ok? Que é justamente o lote de 0.01. Então, a gente, para somar o stop loss e o lucro, basta pegar a distância do teu ponto de entrada até onde você vai colocar o stop e multiplicar vezes o tamanho do lote. Vamos fazer isso na prática? Então, o meu stop loss, eu quero programar ele na região de 0,27,294. Então vai dar 1.528 pontos. Quanto que é, Japão? 1.520 pontos vezes, tá? O que? O tamanho do teu lote que você vai estar abrindo de operação. Então, 1.528, eu já sei de cabeça quanto que vai dar. Vai dar $15,28, mas vamos fazer a conta, tá? Então, vai ser 1.528 vezes 0,01, que vai dar o quê? Vai dar $15,28. Esse é o tamanho do teu prejuízo, se porventura você abrir um lote de 0,01. E o take profit, Japão? Mesma coisa. Você vai somar do teu ponto de entrada até o ponto de take profit, que vai dar exatamente a região de 1.481, tá? Então a gente pega 1.481 vezes 0,01 equivale a $14,81. Esse é o nosso take profit, tá? Lembrando que a estratégia do Brothers V-Bank, ela sempre vai ter a região de 50%, tá? Que é a nossa saída parcial. Como um lote de 0.01 não dá para fazer parcial, ou você pode definir a sua saída nos 50% ou nos 100%. Até aí, entendido, brother? Deu para pegar o conceito do gerenciamento de risco? É muito simples, não é? Basta somar o valor do lote que você está negociando vezes a quantidade de pontos que você está disposto a ganhar ou a perder dentro do mercado. É muito simples. Perceba que eu estou no gráfico diário. Então, para o par USD franco suíço voltar a cair aqui onde nós tínhamos programado para definir o nosso stop loss, tá? Seria muito difícil disso ocorrer. Por quê? Nós temos o quê? 3 confirmações, quebra de tendência, ok? Da linha majoritária, tá? Força de candle expressivo. Se nós colocarmos aqui no gráfico de candles, nós temos a força expressiva de um candle rompendo a trendline, tá? Temos a definição da interseção, que é justamente a linha horizontal versus a linha horizontal versus a linha vertical, tá? Que nós temos ali a interseção certeira. E nós temos o que? A projeção, que é 100% do tamanho do V, reverso do breakout, tá? Projetado acima, que vai dar exatamente em 1.00, 188, o take profit. Isso eu estou me referindo a 100%. Se fosse nos 50%, você já teria fechado a operação no lucro, ou estaria no break-even, tá? Eu tinha gravado um vídeo anterior, que foi justamente na segunda-feira. O USD-CHF ele estava literalmente rompendo essa região, e eu tinha até mencionado no vídeo que ele iria subir, iria atingir o valor de 100%.
E olha o que está ocorrendo agora. Exatamente o valor que tinha pré-definido, tá? Então é isso. O primeiro passo que nós temos do gerenciamento de risco é esse. Calcular o valor do lote que nós estamos inserindo em cada operação de paridades no mercado de Forex, tá? Versus, vezes, ok? O tamanho da distância entre o nosso ponto de entrada até o stop loss e até o take profit. Feito isso, você vai calcular o valor do teu ganho e do teu prejuízo. Ponto final. Beleza, brother? É isso que você tem que ter em mente, tá? Então, saiba que toda vez quando você abrir, você já tem que calcular. Já a primeira coisa. Pô, vou entrar aqui, beleza, quanto que eu estou disposto a colocar de stop? Tá? Ah, é tantos pontos. Então eu vou pegar a quantidade de pontos vezes o tamanho do lote. Certo? Esse é em primeiro lugar que você tem que estar ciente. Agora, vamos partir para o princípio, tá? Que é um princípio que eu digo mais apurado, tá? Para a tua conta e para o teu operacional e para o teu psicológico, tá? Você colocando isso em prática, eu tenho certeza que você vai se tornar um verdadeiro predador no mercado, brother. E é isso que eu quero que você se torne, tá? Blindado, beleza? Então vamos lá. Como eu tinha dito, eu separei aqui e eu coloquei tudo em ordem corretamente. E aí você pega o papel e a caneta e vai anotando aí, ok? Para você não esquecer, certo? Para você calcular exatamente a quantidade da margem, o valor do lote, ok? E o nível de margem. Eu quero que você frise bem isso na sua mente para você monitorar, ok? A tua conta da maneira mais perfeita possível, beleza? Então, o WordPad que eu fiz aqui, eu coloquei detalhadamente para você entender, beleza? Então, em primeiro lugar, vamos entender sobre a margem do Forex. O que é a margem do Forex? Tá? A margem do Forex, brother, ela é uma margem que a corretora disponibiliza para você negociar dentro do mercado. Porque você sabe muito bem que um lote padrão no Forex, ele representa 100 mil dólares, ok? E através desse lote padrão, é que no passar do tempo, desde 1990, os bancos e as instituições financeiras que eram fechados abriram o capital aberto para as pessoas institucionais físicas operarem, tá? Que naquele tempo, para você abrir uma posição no Forex, você teria que depositar na conta 100 mil dólares. Olha para você o avanço, olha para você ver o avanço que o mercado teve de lá para cá. Né? Então, com uma conta de 100 dólares, 50 dólares, você consegue abrir um lote. Isso é o que? É o poder da alavancagem. Eu vou estar explicando para você o que é aqui, tá bom? Então vamos partir para um princípio primordial sobre a margem do Forex, tá? Então, nós sabemos que a margem do Forex, o contrato padrão é de 100 mil dólares. Japão, esses 100 mil dólares, então a corretora, ela disponibiliza para mim negociar? Sim, disponibiliza, tá? Então, toda vez quando você for abrir um lote, saiba que a corretora está colocando 100 mil dólares em cima do valor do teu lote, tá? Então, só para você entender, tá, sobre a margem e a alavancagem, tá, dentro do mercado de Forex, basta você calcular o contrato padrão, que é de 100 mil dólares, vezes o quê? Vezes o tamanho do lote que você está operando. Então, vamos colocar e fazer um cálculo lote mínimo, 100 mil vezes 0,01, que equivale a 1.000 dólares. Ou seja, quando você abre uma operação de 0,01, você está abrindo uma operação de 1.000 dólares. Mesmo que você não tenha 1.000 dólares na sua conta, mas através da alavancagem, a corretora disponibiliza para você participar do mercado. É por isso que o Forex
É o maior mercado do mundo em termos de volume de capital, de money, beleza? Bom, vamos então, primeiramente, brother, entender o conceito da margem. A margem, quando você abre o lote mínimo que seja na operação, seja ela de compra ou de venda do ativo, a corretora ela vai disponibilizar uma margem, tá? Ela vai tirar de você essa margem como garantia. Por quê? Porque você está negociando alavancado. E para a corretora entender que você tem ali o conceito de capital e que você vai honrar com teus compromissos naquela operação, ela separa aquela margem como uma forma de garantia, como se fosse um calção. Ela está dizendo para você está dizendo para ela o seguinte: olha, eu estou abrindo essa operação aqui de 0,01 e você pode reter essa margem de mim tranquilamente, tá? Que eu vou honrar com meus compromissos. E nós vamos ver na prática como isso ocorre, tá? Então, para você entender qual que é a margem que a corretora retém de você, que ela separa ali, que ela tira de você, você vai ter que fazer o seguinte, brother: você vai somar o valor do lote vezes a cotação dividido pela alavancagem, tá? E aí você calcula também vezes os 100 mil, porque 100 mil é o valor padrão do Forex, tá? Então, a caráter de exemplo, ok? Suponhamos, então, que você queira abrir uma operação de 0,01, tá? Dentro do par USD CHF, ok? Então, qual seria o passo importante para você calcular? O primeiro passo importante é você calcular o risco da operação, quanto que você vai estar disposto a perder, quanto você vai estar disposto a ganhar, mediante ao tamanho do lote. E depois que você fez a tua projeção, antes de você abrir a operação, você vai calcular a margem. Essa margem é o que vai ser retida do teu capital. Então, suponhamos que você faça uma negociação de 0,01. E aí, você vai comprar dólar, franco suíço, a 0,99,281. Você vai somar 0,01 vezes a cotação que você vai estar entrando, seja ela de compra ou de venda, mas nesse caso nós estaríamos comprando, tá? Nessa cotação aqui, ok? 0,99,281, ok? Que vai dar exatamente 0,0099,281. Dividido pelo que, Japão? Dividido pela alavancagem. Detalhe, a alavancagem do par que contém franco suíço, dentro da Active Trades, é de 100 vezes. Então, vamos dividir por 100. Tá? Ah, mas por que, Japão, que é 100 vezes só? Não é 400? Sim, é 400. É 400 nos demais pares. Mas nos pares que contêm o franco suíço, a Active Trades ela resolveu reduzir pelo fato de ter ocorrido em 2015, tá? Aquela queda brusca que ocorreu no mercado e que quebrou muitas corretoras, e eu tiro o chapéu, tá? Para a Active Trades ter disponibilizado essa margem, ok? Até mesmo por caráter de proteção, certo? Então, nós vamos ter aqui uma margem de 0,0099,281. Vezes o quê? Vezes os 100 mil, que é o contrato padrão, tá? Então, o cálculo que nós teríamos que ter é $9,28, tá? Para abrir uma operação. É o que a corretora vai reter de nossa margem. Então, só recapitulando, eu vou abrir uma operação de compra de 0,01, tá? Vezes a cotação que está 0,99,281, tá? Que vai dar igual 0,0099,281. Dividido pelo quê? Pela alavancagem, que é de 100. Por quê? Porque 100 vezes é a alavancagem mínima que a Active Trades disponibiliza. Tá? Vezes o que, Japão? Vezes o contrato, que é de 100 mil, que vai dar exatamente $9,92. $9,92 é o que a corretora vai reter de você da margem que você vai ter disponível. Então,
Esse valor aqui é o que você tem que ter disponível para você conseguir abrir um lote de 0,01 na Active, tá? Então, essa é a margem por cada lote de 0,01, lote mínimo. Beleza, Japão, entendi. Então, quer dizer, então, que se eu for abrir uma negociação no SDCHF dentro da Active, então a margem que eu tenho que ter disponível é de $9,92. Isso, perfeito, é isso mesmo, tá? Agora vamos partir para o euro. Suponhamos que você queira negociar o euro também. E aí você tem que calcular o volume o tamanho do volume do teu lote. Vamos definir aqui o lote 0,01. Eu estou simplificando aqui 0,01 a caráter de exemplo. Mas daí você pode colocar qual lote que você desejar, 0,05, 0,010. É claro que daí a margem vai aumentar. Quanto maior o lote, maior é a margem. Tá? Então 0,01 vezes 1,1000 é igual a 0,011. Dividido, aí é que entra a alavancagem maior. Tá? Porque a alavancagem nos outros pares dentro da Active é 400 vezes mais. Então, dividido por 400 vai dar equivalente a 0,000275. Vezes o que, Japão? Vezes o contrato padrão, não esquece, que é de 100 mil, que vai dar exatamente $2,75, tá? Este é o cálculo que você tem que fazer toda vez quando você for entrar, Gordão, tá? Para abrir uma operação, seja de compra ou de venda, nas paridades. Então, olha para você ver a diferença, tá? Para você negociar o SDCHF, você tem que ter uma margem muito maior. Por quê? Porque a margem do SDCHF dentro da Active é de 100 vezes. Tá? Em contraparte, os outros ativos de moedas, o volume da alavancagem é maior, é 400 vezes. Então, para você abrir um lote de 0,01 dentro da Active no par o euro USD, você tem que ter disponível do teu capital líquido $2,75, ou seja, com $2,75 você consegue abrir um lote de 0,01. Beleza? Até entendido, Gordão? Se ficou com alguma dúvida, você depois pergunta para mim, mas eu acredito que eu estou explicando da melhor maneira possível para você entender, tá? Então, essa é a margem, tá? Por cada lote 0,01. Se você aumentar o lote, você tem que alterar os parâmetros do cálculo, tá? Bom, então foi explicado o ponto de entrada para você calcular o teu risco do take profit, do stop loss. Você agora já sabe como calcular a margem, tá? De cada operação que você for abrir, ok? E aí, essa é a parte mais importante que eu vou estar mostrando para você, brother, para você entender, ok? Esse monitoramento aqui, você não faz, você não tem a noção, brother, do quanto que isso é importante, mano. Porque a parte gráfica, como eu bem mencionei, ela é a essência do mercado, mas o gerenciamento de risco e o monitoramento da tua conta, essa aqui é onde você tem que pisar no freio, olhar no termômetro lá, tá? E respeitar a velocidade, respeitar os limites da tua conta, beleza? Então vamos lá. O que é saldo? Saldo é o valor líquido somando o prejuízo ou o lucro que você está tendo ou que você já teve no mercado. Então, esse valor aqui ele é fixo, é tudo que você tem na tua conta, tá? Então, o que eu tenho na minha conta bruto, tá? Esse saldo aqui é bruto, ok? É $1.016,40, ok? Então, o saldo, ele é o valor bruto, ok? De tudo que eu tenho em aberto na conta, tá? E o capital líquido, Japão? O capital líquido é o valor
do capital bruto, 1.016, tá? Menos o que eu estou agora perdendo. Então, se nós calcularmos 1.016,40 menos, tá? 209,56 é exatamente o valor do capital líquido. Eu não vou somar aqui porque a gente já sabe, o que está sendo explicado é exatamente isso. O saldo é o capital bruto menos o valor que está em aberto, somando as percas ou os ganhos. E esse valor do capital líquido, ele está oscilando por quê? Porque eu estou com as operações abertas. E quando a gente está com operações abertas, é claro que o capital vai oscilar, beleza? Margem. O que é margem, Japão? Margem é justamente o valor que eu tinha mencionado para você. Toda vez quando você abre uma operação, a corretora ela retém essa margem de você. Ela é uma garantia que toda vez quando você vai abrir, você vai honrar com aquele compromisso para manter a operação. Tá? É justamente essa margem que é a mais importante de tudo e de todos, brother. Eu vou explicar para você. Tá? Margem livre. O que é margem livre, Japão? Margem livre é o valor que eu tenho para ser aberta de operação. Percebe que eu estou com a margem livre negativa, ou seja, eu extrapolei os limites de abertura de lotes. Eu vou explicar. Eu fiz isso de forma intencional mesmo, para poder mostrar para você. Tá? E o nível de margem, Japão? O nível de margem é o percentual, tá, da saúde da tua cota. Ok? A margem livre e o nível de margem, juntamente com a margem, são os três primordiais dentro do mercado, tá? Então, vamos primeiramente entender, tá, o que é a margem livre, tá? A margem livre é o valor líquido menos a margem, que é igual a margem livre. Então, se nós pegarmos aqui o valor líquido menos a margem, vai dar exatamente o valor da margem livre, tá? Então, essa margem livre é o que nós teríamos disponíveis à disposição para abrir mais negociação. Mas perceba que o valor está negativo lá. Tá? Por quê? Porque se nós pegarmos o valor líquido menos a margem, tá? Menos a margem, vai dar igual ao valor da margem livre. Vamos fazer isso? Olha, 806,85 menos a margem. Vamos ver quanto que vai dar. Vai dar exatamente a margem negativa. 806,85 menos 840,98 vai dar menos 34,13. Olha só, menos 34,13. Tá? Então perceba que nós não temos mais margem livre para abrir a operação. Tá? E isso é extremamente perigoso. Ok? Então, saiba que para você saber o valor da margem livre, você sempre vai pegar o capital líquido menos a margem, que vai dar exatamente o valor da margem livre. Tá? Essa é a conta simples, brother, que você vai fazer sempre quando você for negociar dentro do mercado. Tá? E o nível de margem, Japão? Bom, o nível de margem, esse cara é muito importante, tá? Para você saber que o nível de margem, você vai pegar o valor líquido, tá? E dividir pela margem, vezes 100k, que é o valor da nível de margem. Então vamos fazer esse cálculo. A gente pegar o valor líquido, que está agora em 806,91, e dividir pelo quê? Pela margem, tá? 840,98. Vai dar exatamente 0,95,94. Vezes o quê? O contrato padrão, 100 mil. Então vai dar 95,94. Olha aqui, ó, 95,95. É porque oscilou alguns ticks aqui nas operações que estão abertas. Tá? E esse nível de margem, ela é muito importante no quesito da saúde da conta. Ficou abaixo de 500%, particularmente, eu já não indico você abrir mais ordem alguma.
é bom sempre manter um nível acima de 1000%, tá? E aí, para você saber o nível de acima de 1000%, é somente você calculando a margem que está sendo retida, tá? E aí é que eu vou explicar para você, beleza? Nós vamos chegar lá. Feito todo esse cálculo, brother, da margem livre e do nível de margem, a gente sabe. O que é margem livre, Japão? É o valor que você vai ter disponível para abrir mais lotes aqui, tá? Só que para você saber quanto que você tem ainda disponível para abrir mais lotes, em termos de valores em dólares, tá? Porque 34,11 aqui é o valor de dólar, tá? Então, menos 34 dólares eu estou aqui. Então, não tenho margem para abrir, tá? Então, para saber, você vai pegar o capital líquido, dividir pela margem, tá? Que vai dar o valor exatamente dividir não, subtrair, tá? Valor líquido menos a margem, que vai dar a margem livre, tá? E o nível de margem é diferente. Ao invés de você subtrair, você vai dividir pela margem vezes o 100k, que vai dar o nível da margem. Japão, beleza, até aí eu entendi, mas quantos lotes minha conta aguenta? Tá? Para você saber quantos lotes a tua conta aguenta abrir, basta você pegar a margem liberada e dividir pela margem, que vai dar o valor dos lotes. Como eu estou com o saldo totalmente negativo aqui, eu não vou ter mais margem para mais lotes para abrir, porque está tudo negativo, tá? E eu vou explicar o porquê, tá? Então vamos lá. Margem liberada dividido pela margem é o valor que eu tenho de lote para abrir. Quanto que eu tenho de margem liberada? Margem livre, menos 34. Então nem vale a pena calcular, porque está tudo negativo. Então, veja bem, menos 34,13 dividido o que, Japão? Pela margem, que é 840,98. Então, eu não tenho lote para abrir. O lote que eu tenho para abrir aqui é menos 0,04. Então, não tem, está negativo, tá? Então não tenho, chegou no limite o meu saldo. Agora eu vou vou mostrar para você entender, brother, por que a corretora ela reteu essa margem aqui de 840, tá? Japão, é uma margem que foi retida muito grande, tá? Por quê? Porque olha só a quantidade de operações que estão em abertas, tá? Então, devido à quantidade de operações que eu fui abrindo, ela foi retendo a margem, ok? Então, vamos calcular a margem que foi retida dessas operações aqui. Vamos pegar as que foram mais expressivas em termos de lotes, do banco BCP, justamente esse banco aqui, o Banco de Portugal, tá? Eu fiz uma compra onde eu não deveria ter comprado, entrei de forma horrível, tá? E eu vou explicar para você, porque o contexto da estratégia era para ter entrado justamente aqui abaixo, mas eu entrei por conta de alguns aspectos fundamentais, tá? Fora da parte técnica, que aí eu vou estar explicando para você depois, beleza? Que é justamente isso. Eu vou até, para não fugir do raciocínio, eu vou até mostrar aqui para você. É um banco e o maior banco da Europa, de Portugal. Então eu entrei consciente, tá, da operação. Então é um banco de 1985, foi um dos maiores bancos privados e atualmente, tá, de Portugal. Tá aqui o valor da cotação, teve uma queda hoje. Isso, de certa forma, não tem problema algum, tá? Eu só quero mostrar para você, brother, o conceito. Foi até bom ficar no negativo, tá? Foi até bom ficar no negativo. Então tá aí, Banco Milênio, Banco BCP, é o Banco Central Comercial de Portugal. Então, com alto potencial se valorizar no longo prazo para chegar em patamares ali de
2 dólares, 1 dólar. Lembrando que essa cotação dessa ação ela estava custando cerca de 40 dólares cada ação, e de 40 dólares foi se deteriorando desde a crise da subprime. Afetou muito a zona do euro, dos bancos, que ofertou muitos empréstimos para as pessoas físicas, institucionais também, para o ramo de construção, e muitas pessoas ficaram endividadas, e o banco também se endividou devido a esses empréstimos, tá? E a informação que eu tive é que o CEO, tá, do Banco Central de Portugal, o Miguel, ele a partir do mês que vem, ele vai pagar dividendos, tá? Então quem tiver comprado nessa ação, veja bem, eu estou com 10 mil ações compradas. Você imagina se esse banco pagar 2 centavos, tá, de dividendos por ação. Então você vai multiplicar 10 mil vezes 0,02, que equivale a 200 dólares, tá, de dividendos. Isso é só dividendos, fora o trade, tá? Eu posso estar no negativo aqui, posso, mas quando cair os dividendos, vai abater tudo no prejuízo, tá? E como é uma ação, ela é muito difícil de se movimentar igual o Forex movimenta, de forma mais agressiva, pegando tudo e a todos. Não, aqui, por se tratar de algo institucional, de um banco, aqui o preço e o movimento do mercado é mais sério em termos de consistência, tá? Não cai tão fácil assim, ok? Por se tratar de um banco, de uma empresa que tem funcionários, que tem clientes. Então, conforme a zona do euro vai se recuperando, a ação também do banco aqui se recupera. Bom, mas vamos lá. A margem, ela é retida, brother, por cada operacional que você abre. Então, vamos calcular aqui a margem que foi retida no operacional aqui do banco BCP, tá? Porque quando eu abri o lote aqui de 10 mil, foi retida uma margem, tá? Então, vamos calcular quanto que foi retido. Se nós calcularmos aqui 10 mil vezes, 10 mil o que, Japão? Vezes a cotação do ativo, seja Forex, ou paridades de moeda, ou seja ação. A conta, ela é válida para tudo e para todos, tá? Então eu vou pegar aqui 10 mil, que é a quantidade que eu comprei de ações, tá? Vezes o que? Vezes o valor que foi aberto, que está aqui, ó, 0,21 centavos. Então eu abri 10 mil ações em 0,21. Quanto que deu? 2.100 dólares. O que? De margem, Japão? Mas como assim? Você não estava com capital de 1.016? Como assim? Não estou entendendo. Está exigindo uma margem ali de 2.100 para você abrir 10 mil ações? Sim. Só que esse valor aqui é sem alavancagem, tá? Então, se eu fosse comprar 10 mil ações a 0,21, eu teria que ter disponível na minha conta 2.100 dólares para comprar essas ações, sem utilizar a alavancagem. Só que como a Active Trades, tá? Ela é uma corretora totalmente diferenciada de qualquer corretora que eu possa imaginar, literalmente, tá? E eu falo isso com toda a convicção, porque se nós pegarmos as corretoras do Brasil, não tem nem comparação, tá? A Active Trades, se você ficar posicionado numa ação, você pode usar alavancagem, você pode ficar posicionado, tá? Se você ficar vendido, você vai receber swap e também dividendos. Se você ficar comprado, também recebe dividendos, tá? E qual que é o grande benefício, Japão? É que você não paga emolumento, não paga taxa, não paga nada. Simplesmente basta você ter o capital e saber gerenciar o risco, tá? Então, 2.100 é o que eu teria que ter para comprar 10 mil ações do Banco de Portugal. Mas, como a Active Trades oferece uma alavancagem de 20 vezes, o que eu vou fazer? Eu vou dividir esse valor por 20. Olha só quanto que dá. Ou seja, com 105 dólares na conta, eu conseguiria comprar 10 mil ações.
Só que como o valor é muito alto de quantidade, qualquer oscilação que o ativo der ao meu favor ou desfavor, eu vou estar ganhando ou perdendo, tá? Uma quantidade ali bem expressiva. Perceba, tá? Que após eu ter aberto essa compra, olha só o que aconteceu. O ativo caiu. Saiu da casa de 0,21 centavos e caiu para 0,19. E olha o meu prejuízo, 176 dólares e 49 centavos, negativo, tá? Agora, perceba uma coisa, brother. Como o meu ponto de entrada é um ponto excelente, eu vou explicar por quê, tá? Por que foi feita essa entrada, tá? Se a gente pegar aqui o gráfico na parte do time maior, gráfico semanal, eu vou até minimizar aqui para você entender. Olha só a consolidação que teve. A consolidação, olha só. Saiu lá da casa de $1 no dia 18/12/2016 e teve uma queda fortíssima, tá? E ficou lateralizado. Agora você acredita que o par vai cair ainda mais e pegar o stop na mínima? A mínima histórica aqui foi na região de 15 centavos cada operação. Se ela cair ainda mais, é a melhor oportunidade para comprar no longo prazo, tá? Japão, se ela subir até a casa de $1 lá, você está comprando 10 mil ações? Sim. Se ela bater $1, vai dar em torno de lucratividade de $9.260. É um lucro assim, extremamente gigantesco, tá? Por quê? Porque eu estou com mais ações compradas e qualquer oscilação mínima que der já vai dar um lucro bem interessante. Perceba uma coisa, que eu coloquei o meu take profit na região de 28 centavos. Por quê? Porque é um valor extremamente fácil do preço atingir. No longo prazo ele pode subir ainda muito mais. Se tratar de um banco, basta ter paciência e controle de risco. Japão, até eu entendi. Então quer dizer, para comprar uma ação, eu tenho que pegar o valor da quantidade que eu desejo comprar, vezes a cotação da ação, e dividir pela alavancagem, que vai dar o valor justamente da margem. Sim, é isso mesmo, tá? Então, a gente já sabe que a margem que foi retida aqui foi de $100, tá? $100 e alguns quebrados, que foi feito o cálculo, tá? Vamos fazer novamente? Comprei 10 mil ações a 21 centavos. A margem que eu teria que ter sem utilizar a alavancagem seria de 2.100, dividido por 20. Como eu estou usando a alavancagem, então foi retida uma margem de $105, tá? Japão, eu vi que você comprou mais aí, bicho. Você comprou a GE? Sim, comprei a GE. Comprei a GE no longo prazo, na casa da estimativa de $21, tá? A GE, ela tem um alto potencial de crescimento e dá para se trabalhar posicionado, fazer scalper, até mesmo um swing aqui, tá? E ela gera dividendos, gera swap e ela tem um alto potencial também de crescimento. Perceba que no gráfico semanal que essas entradas foi todas baseadas no gráfico semanal, tá? Então por isso que eu não estou me preocupando muito com a oscilação que está tendo agora, tá? Mas eu vou explicar para você, brother, o motivo do stop out que as corretoras dão, tá? Aqui na GE, quantas ações eu comprei? 100. 100 ações foi o valor que eu comprei, tá? Japão, você comprou 100 ações a quanto? 100 ações a $9, tá? Vezes 9,39, que é equivalente a $939 de margem que eu teria que ter disponível. Mas como eu utilizo a alavancagem, eu vou dividir por 20. Então, vai vendo. Em apenas 2 ações que foram negociadas, compradas, uma
eu tive a margem retida de 105 e a outra, tá, de 46,95, tá? Se nós pegarmos o histórico, vai dar exatamente isso, ó, 105 mais 46,95. Se nós somarmos todas as margens que foram retidas aqui nessas operações, vai dar exatamente o valor de $840,98, tá? Então, para não ficar muito extenso o vídeo, eu sei que a margem total de todas essas operações que eu abri foi de $840,98. Agora, brother, é que eu quero mostrar a cereja do bolo, a parte mais importante para você entender, tá, sobre o stop out, que quando a conta está se depreciando-se perante aos ativos, ou seja, perdendo negativo, a corretora, quando atingir 50% da margem, ela vai destopar, ela vai fechar as operações que estão mais no prejuízo. Por que, Japão? Porque está estipulado no contrato, tá? Todas as vezes quando você for abrir, você vai honrar com compromisso. Você está dizendo assim, olha, eu estou assumindo a bronca, estou comprando. E se o ativo cair e atingir os 50% da margem, pode executar. Não há o que fazer. E a corretora, ela, na verdade, fazendo isso, ela está até ajudando o trader para não quebrar literalmente, tá? Porque normalmente muitas corretoras por aí deixam o trader ficar com 0,89 centavos na conta. Agora, aqui na Active não, tá? Aqui na Active, quando você estiver se aproximando de 50% do valor da margem, tá? Antes de chegar, na verdade, quando estiver chegando ali nos 51%, 52%, ela vai mandar uma mensagem para você dizendo, olha, chegou na margem crítica. Nós vamos fechar sua operação se você não fazer mais aportes, tá? Então, quanto que é, Japão? Eu vi que você abriu esses lotes aí na compra e na venda, a corretora reteu a margem de cada lote que você abriu, de cada ação, tá? Que está numa somatória aqui de 840, beleza. Quando que a Active Trades vai fechar suas operações, se você começar a perder nessas operações aí, tá? Bom, é muito simples. Você vai pegar o valor, brother, de 840,98 e dividir por 50%, tá? Quanto que dá 50%? É muito simples. 840, tá? 0,98 menos. Por quê? Porque está subtraindo, tá? Subtraindo da tua conta, da tua margem. Está perdendo, tá? Menos 50%. Olha quanto que vai dar. $420,49. Japão, o que é isso? $420,49. Isso é exatamente o valor do teu capital líquido quando ele estiver atingindo, tá, esse valor. Ou seja, se o meu capital líquido, somando junto com as perdas, tá? Porque quanto mais eu estiver perdendo aqui, no meu operacional, das operações que estão em abertas, mais vai debitar do meu capital. Então, é o capital líquido mais menos as operações, que vai dar exatamente o quê? 420, que é os 50% da margem. Então, peraí, Japão, deixa eu capitular. Você falou, então, que quando atingir os 50% da minha margem, a corretora ela vai fechar, então, minhas operações? Sim. Por que, Japão? Porque você assumiu essa responsabilidade ao abrir a operação. E por você abrir a operação, você negligenciosamente não soube administrar e calcular o risco. É por isso que eu falo, brother, aqui é que está a parte mais importante do mercado. Se você se atentar por isso, você jamais vai quebrar a conta. Por quê? Porque suponhamos que você esteja com capital, vamos por aí, capital mínimo, tá? Que é exigido pela corretora da Active.
$250. Então, se você tem $250 na tua conta, quanto que você vai abrir de lote? Qual vai ser o teu risco por operação? Qual vai ser a margem que você vai estar calculando, que a corretora vai reter de você? Então isso é muito importante, tá? Olha, se você colocar isso em prática, eu tenho certeza, brother, você nunca mais vai quebrar uma conta na sua vida. Escreve o que eu estou te falando. Escreve. Ah, Japão, e os lotes fracionados? A estratégia dos lotes fracionados é muito simples, tá? É muito simples. Então, suponhamos que você, através da parte técnica do gráfico, você viu que o mercado chegou numa região importante de preço e que você vai executar uma operação de venda. Vamos dar um caráter de exemplo aqui no BRA 50, tá? Japão, BRA 50, cara, chegou lá na casa dos 104 mil pontos. Eu quero vender, tá? Então, quando você for abrir a operação, você já tem que ter em mente o quê? O risco. Ah, Japão, tá na casa dos 104, lá 898, mas eu quero começar a abrir um lote mínimo. E o meu risco, eu já quero calcular até a casa dos 106, ou seja, do ponto 104 até o ponto 106, eu vou estar perdendo X valor. Mas e no Forex, Japão? E no Forex? Quanto mais subir, eu quero mais vender. Tá, beleza. Até aí tudo bem. Vamos pegar caráter de exemplo aqui mesmo. Não vou abrir nem outro par, só para não ficar muito extenso. Dólar franco suíço. Japão, quando bater 1.0 na casa de $1, o franco suíço, eu quero vender. Mas eu quero vender fracionado, Japão. Então, o que você vai calcular? Você vai calcular o risco. Se a tua estratégia é fracionar os lotes, saiba que você vai ter que ter um limite. Então, Japão, eu quero abrir 5 lotes de 0.01, que representa 0.05. Então, qual que vai ser o teu cálculo de risco? O teu cálculo de risco vai ser estabelecer uma região de stop loss e calcular do valor de entrada, que vai ser de 1.0, correto? É o ponto de entrada que você vai executar a venda, até o ponto de stop. Qual que é o ponto de stop? Japão, eu quero definir meu ponto de stop lá na casa dos 101, 143, ou seja, 945 pontos de stop. Japão, mas esses 945 pontos eu quero fracionar. Beleza, é só você pegar 0.05 vezes 945, que vai dar exatamente o teu stop total. Então, você sabe muito bem que 945 é o máximo de pontos que você está disposto a perder vezes a quantidade de lotes. Então, vai dar exatamente $47,25, tá? Isso é a perca total, se o valor atingir aqui acima. Mas Japão, eu vou fracionando, então eu vou colocar 0.01 aqui, depois mais 0.01 aqui, ok? Vou até colocar aqui para você ver, ó. Quero colocar 0.01 aqui, Japão, mais 0.001 aqui, mais 0.001 aqui, aí, beleza, porque você está fracionando os lotes. O stop máximo não estava aqui, ó, você sabe que se o preço chegar aqui, o valor vai ser aproximadamente de $47, tá? Mas como você está fracionando os lotes, é por isso que o fracionamento de lotes é maravilhoso. Porque se você for fracionando os lotes, o valor total que chegar aqui vai ser menor, porque não é um valor cheio. Se você tivesse abrido um 0.05 de cara aqui, tá? Você não ia ter mais munição para gastar mais acima.
É por isso que o mercado é maravilhoso. Você consegue fazer essa estratégia, você consegue fracionar os lotes, calcular o risco, calcular a proporção do risco, entendeu? Isso é maravilhoso, tá? Então é isso. Frise bem na mente que quando você abrir uma operação de compra ou de venda, calcula a distância do teu stop e do teu take profit, vezes o que, Japão? Vezes o tamanho do lote. Recapitulando, nas ações, a mesma coisa, tá? Na mesma coisa. Nas ações, quando você for abrir um valor de compra ou de venda, você vai pegar a quantidade de ações que você vai comprar ou vender, vezes a cotação, dividido pela alavancagem, tá? Eu vi, Japão, que você vendeu aí a CPFL, correto? Correto. Eu vendi a CPFL acreditando que numa depreciação até a região da casa dos 12 dólares, tá? E olha só para você ver que interessante, brother. Quando você fica vendido em uma ação, gera swap. Esse swap é creditado todo dia na conta às 19 horas da noite, horário de Brasília, que é justamente o horário aqui de Londres. Porque 7 horas da noite no Brasil é meia-noite lá em Londres, tá? Então, o swap, ele é positivo quando você fica vendido numa ação. Perceba que eu vendi 50 ações. A quanto, Japão? A 15,52. Japão, quanto que você teve que ter de margem para abrir 50 ações aí? 50 ações da CPFL, tá? Então vamos lá, vamos calcular. Você vai pegar o valor da quantidade de ações vezes quanto que estava, Japão, a cotação que você abriu a venda. Vamos calcular, tá? 15,52. Então, eu abri 50 ações na parte vendedora a 15,52, que é exatamente 776 de margem, dividido por 20. 776 de margem, dividido por 20. Então, para abrir 50 ações, seja de compra ou de venda na CPFL, eu tive uma margem aqui de 38,80. Essa é a margem que a corretora debitou aqui do valor quando foi feita a abertura. Então, somando tudo, vai dar justamente 840 de margem, tá? Aí é que tá. Se você tem um capital de $1.000, que foi o capital que eu comecei aqui, brother, só para frisar bem, para você nunca mais esquecer disso, tá? Então, o capital que foi iniciado foi de $1.000, ok? A margem que foi retida foi de 840, ou seja, eu usei 84% de margem do meu capital. Tá horrível, tá? Nunca faça isso. Sempre utiliza o valor da margem, no máximo ali 25, 35, 30% do teu capital, porque daí você vai estar num gerenciamento de risco muito bom. O teu nível de margem vai estar acima de 1000%. A tua margem livre vai estar muito boa para você abrir mais operações, tá? E o mais importante de tudo, você não vai correr o risco de sofrer stop out, tá? Japão, mas quanto que é então 30% de $1.000? Ah, muito simples, é $300, tá? Então, até $300 de margem aqui que eu tivesse utilizado já estaria ótimo, tá ok? Então, essa é a matemática que você tem que ter em mente. É válida também para o mercado de Forex, tá? Toda vez quando você for abrir uma operação, saiba calcular o risco. Bom, até aí, brother, foi entendido da melhor maneira possível, ok? Eu acredito que eu tenho explicado detalhadamente como você vai calcular o valor da margem, tá? Que é requerida quando você abre uma operação, ok? A margem livre e o nível de margem, tá? E também quantos lotes aguenta abrir. É claro que você não vai abrir a quantidade de lotes máximo, tá? Então, só por caráter de exemplo, eu vou pegar aqui a outra conta do MetaTrader, tá? Da Active, MetaTrader 4.
E eu vou mostrar para você na prática, tá? Porque essa outra conta aqui eu tenho margem disponível, livre, para abrir mais operações, tá? O movimento hoje no Fed foi muito bonito, viu? Tava acompanhando hoje à tarde, foi muito maravilhoso. Bom, acredito que não vai ser possível abrir devido à conexão com a internet, que está bem ruim aqui no local do meu trabalho. Mas tudo bem, brother, até aí acredito que não tenha ficado nenhuma dúvida, beleza? Então, saiba utilizar o gerenciamento de risco ao seu favor. Não cometa o erro dos que começam no mercado e usa toda a margem disponível. Por quê? A margem que é disponibilizada pela corretora, ela já é uma margem altíssima, tá? 400, 1000, tá? E como eu citei a caráter de exemplo, no franco suíço, que é de 100 vezes, tá? Então frise bem. Japão, vou abrir uma ordem aqui. Quanto que eu vou saber que a corretora vai reter de mim da minha margem? É muito simples. Você vai pegar o valor do lote que você está negociando, tá? Vezes a cotação dividido pela alavancagem, vezes 100 mil, que vai dar o valor do lote, tá? Então, só de cabeça aqui, brother. Se você tem uma conta de $1.000, tá? E você sabe que para manter um gerenciamento de risco bom e saudável, o máximo que você vai utilizar de margem é 30%, 35%, estourando no máximo 50%, que eu já nem aconselho. Ah, mas eu vi lá, Japão, que você usou 83% da margem. Sim, perceba que eu usei 83% da margem, mas o meu capital líquido, ele continua estável, tá? Jamais eu colocaria em risco o capital usando a alta alavancagem por negligência, tá? Por quê? Porque a oscilação de uma ação, ela é diferente do mercado de Forex. Ela tem uma oscilação muito mais tranquila, muito mais dinâmica em relação ao preço, tá? E só para finalizar, brother, aqui eu queria mostrar para você a operação da Ultragaz, que foi aberta e que a projeção do lucro é muito boa mesmo, tá? Equivale a 10% de lucro em cima do capital. O capital não é de $1.000? Pois bem, aqui na Ultragaz, a ordem que foi executada, tá? Foi de 50 ações, tá? Japão, então qual que é a tua saída? Você viu claramente, deu para ver aí claramente, você está vendo aí o V Reverse, Brothers Bank. Aqui era o região top para entrar comprado, já estaria no break-even já, tá? Mas eu comprei um pouco acima, porque depois que eu vi a oscilação do preço, eu analisei num time frame maior. E aí o lucro é de $135, que está na casa lá dos $8 mais ou menos, tá? A Ultragaz, pra você ter ideia, a Ultragaz ela é uma empresa gigantesca no setor de energia e gás, tá? Se nós pegarmos aqui o GP e colocar a cotação, tá sem internet, eu não vou conseguir abrir, mas tudo bem. Você vai ver que a UGP da Ultragaz, ela é muito boa mesmo, brother, vale muito a pena negociar. E lembrando que sempre quando você ficar vendido em uma ação, você recebe comissão, você recebe swap, a taxa de juros, porque é um contrato, tá? Além do swap que você recebe dividendos, que é pago todo mês
da repartição de lucro da empresa, tá? Então eu espero que não tenha ficado nenhuma dúvida, viu, brother, em relação a como você calcular o nível de margem, a margem, tá? O valor que é retido quando você abre uma operação, ok? E para você ficar blindado, tá? Isso é que eu digo um trader, cara, topzera, bicho, sabe? É você ficar blindado. É você olhar o mercado, analisar na parte técnica, fundamentalista e também a parte matemática, calcular o risco. Por quê? Quantas operações eu deixei de lado por conta do risco? Não vale a pena. Nossa, Japão, tá numa região top, mano. Eu vou entrar aqui e tal. Mas entra consciente, tá? Entra consciente do risco. Eu tenho certeza que vai pintar muitas oportunidades para você entrar e você vai acabar deixando de lado. Por quê? Porque aí você vai assumir a parte do risco, você vai ver que o risco não vai ser tão favorável naquela operação. Já em outras, você vai bater o olho, a parte técnica vai se encaixar, o risco vai se encaixar, é aí que você vai abrir a operação. Você vai abrir a operação consciente. E mesmo que tudo dê errado na operação, você sabe que você abriu, foi a melhor operação. E eu vou te dizer uma coisa, brother, quando você abre uma operação sabendo do risco e também a operação está encaixando dentro do teu operacional, olha, é 99% de ganho, tá? Só isso que eu tenho para te dizer, é 99% que você tem para ser ganho. Por quê? Porque você assumiu a parte técnica e também a parte de gerenciamento de risco. Agora, quando você entra aleatoriamente, sem saber calcular, porque eu acho que o preço vai cair ou eu acho que o preço vai subir, sem ter uma técnica operacional e também de cálculo de gerenciamento, aí pode esquecer, vai ficar quebrando conta, quebrando a cabeça, vai se frustrar e você vai falar, putz, o mercado não é para mim, eu vou fazer outra coisa. E na verdade, eu não estou falando de você, viu, brother? Estou falando no contexto geral, do que acontece todos os dias, né? Aí se frustra e aí acaba deixando a melhor oportunidade do mundo, tá? Que é o mercado financeiro. O mercado financeiro te propõe a liberdade. Essa é a realidade. Eu vou sair dessa matrix. O que me falta é o capital, porque conhecimento ninguém me tira. Tá? Meu conhecimento vale mais do que milhões na conta. O que eu aprendi está dentro da minha mente, dentro da minha cabeça, do meu cabeção. Então é isso, gordão. Espero que tenha ficado entendido aí, tá? Espero que você tenha gostado aí dessa aula do Corujão. Eu sei que ficou mais de 1 hora aí de gravação, mas valeu a pena ter aprendido aí, tá? Passado esse conhecimento a você. Você viu que eu gosto de trabalhar com as coisas simples. O WordPad aqui, eu deixo tudo gravado, armazenado em nuvem, para mim compartilhar contigo, e tá aí, ok? Usa a alavancagem com consciência, trabalhe com a margem com consciência, tá? Japão, beleza, você falou dos 30%, tá? Só para finalizar aqui, brother. Meu capital é de 1.000. Então, eu tenho até $300 de margem para utilizar. Quanto que, então, eu consigo abrir de operação? Isso aí, brother, você vai fazer de acordo com as entradas que você vai fazer no dia, tá? Então, você sabe que $300 em cima do teu capital que você tem para gastar no máximo de margem. Então, você sabe muito bem que um lote de 0,01, aqui no SD, CHF também no euro, vai ser em torno de $2, tá? E 96 centavos, que é a margem do euro, para você abrir um lote de 0,1, tá? 0,01. Então, ou seja, eu usei bem pouquinho da minha margem, está dentro do meu gerenciamento de risco. Então, com uma conta de $1.000, se você utilizar 0,01, você nunca vai quebrar uma conta, bicho. Por quê? Olha só a margem que a corretora retém de você. Se você estiver usando uma alavancagem acima de 400, tá?
Quanto maior a alavancagem, menos vai ser a margem aqui para utilizar. É por isso que eu falo, a alavancagem, ao mesmo tempo ela é boa e ao mesmo tempo ela é perigosa. Porque se você está usando uma alavancagem de 1000, por exemplo, tá? Você vai ter que ter aqui centavos para abrir um lote de 0,01, tá? Vamos calcular rapidamente aqui, ó. 0,01 vezes. Suponhamos que você vendeu ou comprou lá o euro a 1,10. Quanto que você tem que ter de margem? O valor dividido pela alavancagem, que é de 1000, que muitas corretoras que oferecem, tá? Olha quanto que você ia ter que ter na conta, vezes 100 mil, tá? Que é o lote padrão, nunca se esqueça. Você ia ter que ter $1,10 com uma alavancagem de 1000. Olha só para você ver que diferença que é, tá? Então, tem que se tomar um cuidado, porque eu vou abrir aqui que a corretora vai reter pouquinho de margem, mas aí é que mora o perigo. Quanto maior o lote que você vai abrir, maior é a margem que vai ser retida. E quanto maior a margem ser retida da sua conta, maior é a probabilidade de você sofrer um stop out, tá? Então, suponhamos que você tem uma conta de $1000, tá? E aí você, do nada, deu a doideira em você, você fala assim, eu vou abrir um lote de 1.0 aqui, minha conta aguenta, né? Então, quanto que a corretora ia reter de margem de você se você abrisse numa cacetada só um lote de 1.0? Vamos fazer a conta? Você está com saldo de 1000, tá? Então, 1.0 vezes 1,1000 é igual a 1,1. Dividido pela alavancagem, que é de 400, é igual a 0,0275 vezes 100 mil. Ou seja, você ia ter que ter na tua conta $275, tá? Para abrir um lote de 1.0 aqui na Active Trades. Só que aí é que está o detalhe, você já usou praticamente os 30% do teu saldo lá, que eu tinha mencionado, lembra? E para você quebrar a tua conta é 2 palitos, por quê? Porque se o teu saldo chegar a 50% do valor da margem que foi retida, ela vai estopar você, tá? Quanto que é 50% da margem retida? Bom, é só você fazer a conta. 275 de margem que foi retida menos 50% dá $137. Ou seja, se o seu capital chegasse a $137, tá? A Active Trades ia zerar os $1000 que você ia ter disponível na tua conta, tá? Então, se você tivesse uma conta de $1000, se tivesse aberto um lote de 1.0, tá? A margem que ia ser retida na tua conta ia ser uma margem de $275. E desses $275 que foi retido, se você continuasse perdendo de $1000, caísse para 900, 800, 700, 500 e chegasse nesse valor aqui, ó, a Active Trades ela vai zerar tudo, tá? Vai zerar toda a parte do teu capital. Que seria quanto? Se você pegar 137,50, vamos ver quanto que vai dar aqui, ó. 1000 menos 137,50. Então, ou seja, se você tivesse com uma perda flutuante de $862,50, você ia sofrer o stop out. Aliás, quando estiver já atingindo $850, ela já ia ativar o alerta vermelho na tua barra aqui, tá? De operação. Ia ficar vermelho aqui. E aí ia ser a chamada de stop out, tá? E aí ela ia fechar tudo. Esses $862 aqui, ela ia fechar
e você ia ficar apenas com 100 e poucos dólares na conta. E ainda ela foi boa contigo, porque tem corretora que deixa você com centavos e olha lá. Entendeu, brother? A essência do mercado é isso, tá? Então, olha só para você ver, meu capital líquido, o meu capital bruto, o meu capital líquido, a margem que foi retida, a margem livre que eu já não tenho mais, e o nível de margem, tá vendo? Por que o nível de margem está tão baixo? Por quê? Porque eu tive uma margem retida de 84% em cima do meu capital, tá? E justamente por conta da margem que eu utilizei, é que a margem livre e o nível de margem, eles têm uma redução drástica, tá? Você sabe muito bem que para calcular a margem livre é o valor líquido dividido pela margem, que vai dar exatamente o valor líquido, tá? E o nível de margem, Japão, o nível de margem você vai pegar o capital líquido, dividir pela margem vezes os 100 mil. Vamos ver o nível de margem, ó, capital líquido dividido pela margem vezes os 100 mil, que vai dar exatamente o nível da margem, tá? Margem livre é o que? Capital líquido menos o capital da margem, que vai dar o capital, que vai dar a margem livre, tá? Então, você tendo isso em mente, que você já vai bater o olho aqui, você vai ver o monitoramento, você fala, opa, peraí, a margem minha aqui já foi retida já 30% do meu capital. Vou parar, vou analisar bem o que eu estou fazendo, vou ver as posições que eu abri, vou reduzir um pouco a mão, entendeu? Tá pegando agora o conceito, brother? Você vê como que é importante? Você fica prestar atenção nesse cara aqui embaixo? Então fique de olho, mano. Toda vez quando você abrir, calcule o risco da distância de stop, take profit, margem e nível de margem, tá? Seja para forex, ações, índices, para tudo, tá? Beleza? Então era isso que eu queria dizer para ti, brother. Essa aula do Corujão, espero que tenha ficado bem top aí para ti. E se ficar com alguma dúvida, pode perguntar depois aí, que eu estarei disponível a responder, tá certo? Então, olha, a margem que foi retida foi de 840. Então, se o meu capital líquido se aproximar 840 menos 50%, 420. Se o meu capital líquido atingir 420 dólares, a corretora vai fechar tudo. Fechar tudo não, vai fechar a que está com prejuízo maior, tá? Para abater, tá? E aí você vai ver que você vai estar com 420, porém já vai debitar já um valor bem alto da tua conta, tá? O valor com certeza da maior que vai estar batendo é o que vai subtrair da conta. Aí que tá, brother. O meu capital não está aqui em 1016. Se o meu capital líquido, que está em 806 agora, cair para 420, a Active Trades vai fechar a operação mais perdedora e vai abater no meu saldo bruto. Aí de 1016 vai cair para 600 dólares aqui, 700 dólares. Aí é que dói na alma do trader. Você está entendendo? Porque o capital ele vai se deteriorando. Você vai falar assim, puta vida, eu estava com 1.000 e poucos dólares, aí eu não sei por que a corretora fechou, cara. Aí é que tá. Aí o camarada sai culpando até a corretora. Ah, porque a corretora fechou minha ordem. Mas não é, bicho. É que não soube calcular o risco. Entendeu? Não soube calcular. É simples assim. Não tem como você perder nesse mercado. Escuta o que eu estou te falando, brother. Não dá para você perder. Não tem como. Você só perde se você fizer alguma cagada em duas coisas. Ou você errou na interpretação gráfica do mercado e não soube calcular risco algum, tá? Ou você fez uma boa entrada, uma boa interpretação gráfica do mercado, porém você não se atentou do risco do lote.
da margem. Aí é que tá. Aí é que mora o perigo, beleza? Então é isso. Forte abraço, fique com Deus. Tudo de bom. E no decorrer dos meses, da semana, assim que possível, eu vou gravando mais vídeos para ti aí, para fortalecer ainda mais. Mas eu tenho certeza que esse aqui foi o melhor, mais top de todos, né? Não tem outro igual. Como eu bem falei, a técnica ela é boa, ela ajuda na interpretação gráfica para você entrar, mas o gerenciamento de risco, esse eu vou falar para você, esse é só para os 5% mesmo que ganham, tá? Os outros 95% deixa eles quebrarem a conta. Quanto mais eles quebrarem, melhor é para a gente, porque a gente já está blindado, a gente já é de fato um predador, tá? A gente está aqui para ganhar, não para perder. Beleza, gordão? É nóis, gordão. Falou, forte abraço, Deus abençoe, mano. Tamo junto. Fique na paz.